Jorginho estreou jogando bem demais. Você vai entender agora numa análise aprofundada por que ele foi fundamental para o Flamengo fazer 2-0 para cima do Esperance na estreia do Mundial. E a gente vai te mostrar em detalhes agora como ele pode jogar ainda melhor e ser cada vez mais influente nesse time do Mengão. Flamengo 2-0 no Esperance na estreia do Mundial teve um grande destaque. Foi o Jorginho, que acabou de chegar e já mostrou como tem qualidade o suficiente para elevar ainda mais o patamar desse time. Sou Matheus Santana, tô aqui com o Alexandre Senechal para a gente falar de um cara que encheu os olhos ali nessa estreia do Mundial, acabou de chegar no time, mas parece que ele tá super à vontade, né? Isso que foi o mais impressionante, porque a todo momento ele apontava, e a gente vai mostrar aqui na análise em vídeo também para você, torcedor do Flamengo, o posicionamento que os companheiros deveriam ter, com e sem bola. E assim, participou demais de todo o movimento que o Flamengo fez no jogo. Com e sem bola de novo e também na criação dos dois gols. O primeiro gol começa com o passe dele para o Arrascaeta, a gente vai mostrar. Segundo gol, um lançamento dele lá de trás, a bola viaja, vai para o outro lado, ele chega no ataque e dá aquele passe lindo para o Luiz Araújo. Fora mais de 100 ações com bola, fora 92 de 99 passes que ele tentou, 92 certos, fora passes progressivos que foram 17, fora também corridas progressivas que ele foi o líder do Flamengo no quesito. Então, um cara que chegou com um impacto muito grande e a gente vai mostrar aqui na análise em vídeo. Antes, o Matheus vai dar um recadinho para vocês. Exatamente. Chama muito a atenção esse número de passes certos do Jorginho, mas chama atenção também o número de passes progressivos. Agora, o que também chama a nossa atenção, Ale, é o carinho da torcida do Flamengo. Nosso vídeo do Esperance bombou no canal, então a gente pede para você que tá assistindo esse vídeo, essa análise do Jorginho, se inscreve no canal, cara, dá essa moral pra gente, compartilha com a galera, hype esse vídeo e comenta aqui também a sua opinião. O que você achou da estreia do Jorginho? Você tá tão impressionado quanto a gente? Nós queremos escutar, a gente sempre lê, né, com muito carinho a mensagem do pessoal, é muito legal ter a sua participação e, claro, a sua inscrição, o seu apoio aqui ao nosso projeto. A gente vai trazer cada vez mais conteúdos do Flamengo, a gente vai torcer pro Flamengo chegar o mais longe possível, quem sabe numa final aí, Ale, dá pra sonhar, né? Tem time, por que E assim, trazemos agora essa análise de Flamengo Esperance, destacando principalmente o Jorginho, mas vamos trazer cada vez mais análises. Também tem o nosso programa de debate toda segunda e quinta-feira, 4 horas da tarde, onde você é muito bem-vindo, muito convidado a participar com a gente. A gente vai falar muito de Flamengo, muito desse grande Mundial, né, Ale? Com toda certeza. Vamos lá então para análise em vídeo primeiro. Aqui a gente já começa com o posicionamento médio do que o Flamengo fazia na construção. Você vê que começa com a linha de 4 bem definida e um volante nesse início de jogada. Às vezes, na verdade, assim, até os dois aqui, né? O Pulgar e o Jorginho, porque o Varela já está espetado nesse primeiro lance, né? Então o Varela já abre, porque vai ser um posicionamento comum. O Ayrton Lucas vai fazer a mesma coisa, vai espetar pelo lado esquerdo, vai abrir esse campo para ter os dois laterais bem agudos nessa criação de jogada. Ó, começou já a fazer tá indo, movimento. Né? E o Léo Pereira, né? Léo Pereira já orienta ele, apontou, né? E é importante, porque daí um dos volantes vai descer. Nesse caso foi o Jorginho, que logo, esse lance é com menos de 2 minutos, já conecta um passe muito bom pro Varela. Um passe em progressão, né? Passe em progressão, né? Um dos que ele deu no jogo e já cria a primeira chance de gol pro Flamengo. Agora aqui, ó, de novo. A linha de 4 está muito bem estabelecida. Nesse lance, o Varela ainda está na base da jogada, ainda não saiu. E o Ayrton do outro lado também, né? E o Ayrton também aqui, ó, começando a querer sair. Esse aqui é o Jorginho. Olha como o Jorginho já aponta, mostrando, ó, a bola tem que ir lá e tem que abrir. Pro Pulgar, nesse caso, um dos dois volantes, vir fazer esse terceiro zagueiro, né, Mate? Isso é muito importante porque foi o posicionamento médio do Flamengo na construção, independente se Pulgar ou Jorginho desciam para a base da jogada. Exatamente. Aí o Pulgar desce e você pode tocar pra gente, porque a gente vai ver exatamente o movimento que vai na orientação dos jogadores, né? O primeiro é o Jorginho que orienta, depois o Léo Pereira mesmo indica, né, pro Ayrton Lucas sair, para ele subir. E aí o que acontece? Nessa próxima marcação que a gente traz é exatamente isso. Os 3 jogadores aqui posicionados, né? Léo Pereira, Léo Ortiz mais centralizado, o Pulgar desceu, o Jorginho para fazer essa saída já tá pedindo a bola, você vê que ele é o cara que pede, orienta o time ali e os dois laterais já se mandando, né, Lê? E aí é legal, porque aqui nesse momento ainda era Sassi, o ponto direita brasileiro do Esperance, e o Belaíli, que é o cara que levou mais perigo ao Flamengo, principalmente no segundo tempo, né? O cara que é o grande destaque, o artilheiro do time. No vídeo do Esperança aqui no canal do Guia do Mundial, falamos bastante desse atacante argelino, ponta de 33 anos. Os dois ficam meio perdidos, porque eles não sabem se eles fecham o passe, se eles atacam o zagueiro ou se eles acompanham o lateral. E aí o Flamengo teve superioridade numérica, principalmente no primeiro tempo, isso aconteceu muito pelos dois lados do campo. E é interessante, Ale, a gente vê até um desenho tático agora bem sinalizado na nossa tela, né? 3 zagueiros, o Jorginho fazendo a saída, 5 jogadores em linha e o Pedro na frente, que aparece depois um pouco mais na imagem. Você ter um cara da qualidade do Jorginho jogando no meio dessa galera aqui é fundamental, né? Porque o Jorginho, ele
toca a bola muito fácil. E ele direciona a jogada muito fácil. Exatamente. É que nem quando jogo eu de central e você na ala no futsal, Marcos. Você sabe que o passe vai chegar até você, pra você decidir. Você tem que ter confiança nesse cara. Tem que ter confiança. Esse cara é muito bom. Esse cara é um cara que faz a diferença. O Jorginho é um volante que é reconhecido por isso, por ser um regista, como os italianos utilizam na expressão e como a gente utilizou também no vídeo que a gente fez de análise do Jorginho aqui no canal quando ele foi contratado. O grande ponto é, quando você tem um Jorginho na base da jogada, com o Pulgar um pouco mais atrás fazendo os 3 zagueiros, você tem 2 laterais que são muito bons no apoio e assim, tudo bem que o Ayrton Lucas é melhor que o Alexandre nisso, mas o Alexandre também vai bem. E o Wesley na do Varela é um cara que consegue ter uma força ofensiva ainda maior. Então, vai ajudar muito o Flamengo quando for ele o lateral pela direita. E olha os jogadores por dentro, três né? meias. Pô, Gerson, Luiz Araújo e Arrascaeta. Porque o ponto esquerda é o Luiz Araújo e o ponto direito é o Gerson. Só que os 3 trabalham como meias. Os 3 aqui estão ocupando essas costas dos volantes que estão 2 para 3 aqui no meio. Então, é algo superioridade, que, né? Com toda certeza, é algo que vai ajudar muito o Flamengo em outros jogos também. Então, é muito bom de ver como o Felipe Luiz está tendo essas opções, né, de construção de jogo, porque com certeza isso vai ajudar demais o Flamengo. Depois, é claro, o Luiz Araújo vai abrir, o Gerson vai abrir, o Arrascaeta vai chegar, os próprios volantes vão chegar, mas é importante mostrar como esse tipo de jogo propicia com que o Flamengo, com esse tanto de gente boa que joga no meio-campo, consiga ter essa superioridade numérica e consiga chegar a alguns dos adversários. Isso chama muita atenção e anima demais para a sequência do trabalho do Felipe Luiz. E mostra também essa largura que a gente vê, né, do Varela e do Ayrton Lucas, como espaça também o time adversário, né? Para você achar de fato esse espaço no meio também, né? Fica difícil para o adversário marcar com esses 2 jogadores bem abertos, né? Fica muito difícil. E aqui, mais uma vez, né, orientando o time, né? Exato. Aqui é o ponto que a gente destacou no início da análise. Por quê? O Jorginho, como você vê bem aqui na imagem, destacado, está com o braço esquerdo apontando para trás. Não é ele que vai fazer o movimento. Quem vai fazer o movimento é o Pulgar, porque o Jorginho está marcado aqui pelo centroavante, o Rodrigo Rodrigues, e está encaixado aqui com o meia também. Então, ele precisa que outro jogador ocupe esse espaço. E aí ele indica, Pulgar, é você, vai você aqui para fazer a primeira linha de 3. Pulgar desce, nesse caso, Pulgar como zagueiro central, o Léo Ortiz como zagueiro pela direita, Léo Pereira, 3 mais 1, que é o Jorginho. Ele nem encosta na bola, mas a jogada flui. De novo, um passe entre linha que acha o Varela num contra um pelo lado do campo. Já influenciou totalmente o comportamento dos companheiros, né? De fato, é um jogador que, não à toa, né, cara? Jogou em Napoli, Chelsea, Arsenal. O entendimento de jogo do Jorginho é, assim, muito acima da média, né? Tem muita gente que fala que no ano que ele ganhou a Euro pela Itália, que o melhor do mundo era ele. Teve lobby para isso. É claro que é um pouco de exagero, mas ele é um cara que tem boas campanhas e que fez grande carreira lá fora, sendo reconhecido como um dos principais volantes do mundo. Não à toa, ele mostra toda essa liderança, né, todo esse entendimento de jogo pelo Flamengo. Aqui é interessante, porque quando o Flamengo consegue passar do meio campo, o Jorginho, mesmo sendo o primeiro volante, ele é o cara que vai ajudar nessa construção, porque ele tem qualidade para isso. E aí ele já indica para o Luiz Araújo, que está marcado do lado de fora do campo, onde que ele tem que dar esse passe, onde é que essa bola tem que entrar, e depois que o Luiz Araújo faz o movimento para vir aqui nas costas do lateral, ele só dá o tapa, condiciona o passe certinho. Até o Ayrton Lucas ali. Também. O Luiz Araújo junto ali com ele Também. E o Ayrton Lucas fazendo essa troca de movimentação. Você vê como ele, mesmo nos momentos em que ele tá mais à frente no campo, ele sempre acha o passe para frente, Sim, né, cara? sim. Isso chama muito atenção. Sempre, é um vai passe sempre vai buscar o passe progressivo, sempre vai fazer o time jogar, sempre vai buscar a entrelinha. E aqui, de novo, ele aparece como um meia praticamente pela esquerda. É o primeiro volante do time, mas é o cara que tem qualidade no passe para fazer o Flamengo jogar a todo momento e fez muito bem isso durante o jogo de ontem contra o Esperança na sua estreia, que anima demais o torcedor do Mengão. Aqui é o lance do gol, né? A jogada vai ser trabalhada entre os zagueiros, o Jorginho aproveita a saída do Luiz Araújo na ponta esquerda, né? Tá ele pedindo a bola. E pede a bola. E aí ele já encontra, né? Porque ele tentou esse passe toda hora no jogo de ontem. O passe entre linhas, o passe para colocar o meia do Flamengo, um dos meias do Flamengo, nas costas dos volantes. E aqui ele encontra. O Arrascaeta tá posicionado com o zagueiro marcando ele. Um toque para dominar, outro toque para abrir o lance. O Varela até erra o domínio, mas depois consegue o cruzamento perfeito. Perfeito assim, né? Encontra o Luiz Araújo. E aí, você vê como ele... Ale, o Arrascaeta, claro, tocou a bola e já se apresentou, né? Pisou na área, isso é fundamental para o meio. Mas você vê como o Jorginho, que começou a jogada, também chega perto, né? Tá no rebote ali já. Então, um cara que, apesar de não... Nessa jogada, ele não foi em disparada, não teve um sprint ali, mas ele vai se flutuando e se colocando em situações em campo para pegar uma segunda bola, onde ele enxerga bem esse jogo e enxerga o espaço também, né? Porque é o posicionamento que ele tem que ter. Ele tem que ajudar ali, ele tem que estar na sobra, né? Porque isso faz parte também do perde e pressiona.
Que a gente vai ver mais no segundo tempo, quando o Flamengo precisou um pouco mais e sofreu um pouco mais no jogo, né? Se você tá estruturado, fica muito mais fácil para você recuperar essa bola, né? Se o Jorginho não vai até a entrada da área e essa bola rebate e volta na intermediária, o Esperança tem campo aberto com o Flamengo com 4, 5 jogadores para trás, que são os caras que entraram na área. O volante ele tem que estar próximo para impedir que esse contra-ataque saia de frente, para impedir que os caras consigam sair com a bola dominada para puxar o contra-ataque em velocidade. Isso ele aprendeu certinho na Europa. Ele já sabe de cor e salteado, por isso que ele também vai apresentar no Flamengo. É bem legal de ver, porque isso é muito importante para fazer um time que quer jogar no campo de ataque conseguir fazer isso. Porque se deixar no mano a mano toda hora a zaga e o volante não conseguir chegar, vai ficar difícil. O Jorginho mostra essa leitura. A gente vai, inclusive, mostrar o lance dele assim agora na segunda etapa. De novo, o Jorginho vindo aqui como um primeiro volante para a construção. De novo, olhando para frente, procurando sempre de cabeça erguida, né? Aqui é só uma jogada, né? Que ele encontra o Gerson, a jogada até não flui, mas é importante ver isso, ó. E de novo já tá para recuperar, né? Esse é o ponto. Porque o Luiz Araújo dá até o passe, né? Foi um passe para trás. Não foi uma recuperação do atacante do Mokuana que tinha entrado no segundo tempo. Mas o Jorginho tem que estar ali. Porque se o Jorginho não tá ali na jogada, o que acontece? Eu vou até tentar voltar um pouquinho aqui pra gente mostrar. Se o Jorginho não tá ali na jogada, Mate, a questão é que o cara vai pegar essa bola de frente. E aí, ó, se ele parte com 2 contra 1 de frente, só teriam 3 jogadores do Flamengo. Esse aqui já é batido, né? Entendeu? Exatamente. Esse é o ponto. Então ele tem que estar ali, ele tem que estar pronto pro pé de pressiona. Não foi nenhuma pressão de fato, mas ele estava pronto. E aqui é muito legal de ver, porque é o lance do segundo gol. E aí é importante. Vocês viram onde o Jorginho estava, né? Ele estava aqui no meio campo, ele desce entre os zagueiros, o Léo Ortiz como zagueiro direito, o Ayrton Lucas ainda não saltou, a gente já tem o Bruno Henrique nesse momento no jogo, o Léo Pereira vê que não tem tantas opções de passe, apesar de ter um buraco nas costas do volante, e ele recomeça com o Jorginho. E aí, vou deixar o lance rolar, porque é muito legal de ver. O Jorginho também com espaço, sem pressão, vê fora do frame da imagem Bruno Henrique e Plata. O passe não saiu perfeito, tá? O passe era pro Bruno Henrique na esquerda, eu tenho certeza absoluta. Plata ganha a jogada aérea, consegue a casquinha, Plata entrou de centroavante no lugar do Pedro. A jogada se desenrola, o Ayrton Lucas consegue cruzamento, não tinha ninguém no segundo pau, mas o Varela, como estava bem espetado do outro lado, consegue recuperar a jogada. E ó o meu volante. Esse movimento é espetacular, né, cara? Ele estava na linha dos zagueiros. Ele vem aqui na intermediária. Ele já mapeou a primeira vez o espaço. E você vê que a bola ainda tá chegando lá e ele já tá olhando pro meio, buscando uma opção, vendo o que ele vai fazer na hora que ele receber essa bola, né? Então essa leitura dele é uma aula para qualquer volante, né, do futebol brasileiro, futebol mundial, que seja, né? O que o volante precisa? Tentar antever as jogadas. Até voltei um pouquinho pra gente ver o movimento completo. Então, ele tá vendo a jogada, ele vem, encosta para participar. E aí é maravilhoso. Porque ele já tinha mapeado, ele já tinha olhado pro Luiz Araújo e a gente destacou. Ele não olha mais pro camisa 7. Ele dá o passe assim que a bola chega no pé dele, porque ele já viu o espaço. O lateral acabou subindo para dobrar, preocupação, né? Dobrar aqui no Varela. E o Luiz Araújo, camisa 7 do Flamengo, domina a bola com muita liberdade dentro da área. E aí fez o que faz de melhor, né? Puxou pro pé bom e conseguiu finalizar com muita calma. Então assim, Mate, mostra um controle e um entendimento das ações muito mais impactante do que eu esperava, apesar de ser um jogador do mais alto escalão do futebol mundial. E isso que anima. É claro que num jogo, no próximo confronto contra o Chelsea, que provavelmente vai definir o primeiro lugar desse grupo, o Flamengo vai precisar ter uma compreensão defensiva maior, vai precisar fechar mais a linha, vai precisar estar um pouquinho mais retrancado em alguns momentos do jogo, mas não vai abdicar disso, que é o DNA do Flamengo. E se jogar para não perder, vai perder. Se jogar fechadinho com 2 linhas de 5, vai perder o jogo. O Flamengo vai tentar também propor jogo contra o Chelsea, e aí é legal porque também vai ter mais espaço, porque o Chelsea vai querer pressionar em cima, vai ser um jogaço de bola pra gente assistir, e é um jogo que tudo bem que tem a piada do igual para igual e tudo mais, mas é um jogo que de fato o Flamengo tem qualidade técnica e tem peças para fazer um jogo de igual para igual com o Chelsea. É claro que eu tenho a piada, eu quis dizer isso antes, porque não é uma coisa pejorativa, mas o Flamengo tem bola para conseguir fazer um confronto no mesmo patamar do Chelsea. Se vai ganhar ou se não vai, se vai passar em primeiro ou não, a gente vai descobrir lá no final da semana. Mas o Jorginho jogando assim, ajudando os companheiros e o Flamengo entendendo mais desse jogo com a rotina, com certeza é um reforço do mais alto gabarito. E que legal ver que ele já começou tão bem com a camisa do Mengão. E impressiona, né, Lê, aquilo que você falou. Às vezes um jogador no futebol europeu vem ao futebol brasileiro e não tem tanto esse impacto. A gente pode até comparar com o Alan do Botafogo, por exemplo. Um jogador que a gente imaginava que tivesse esse mesmo peso e não conseguiu jogar. É até um reserva hoje na equipe do Fogão, né? Então, uma estreia
de mão cheia do Jorginho, espetacular, encheu os nossos olhos e a gente traz esse vídeo aqui para você, especialmente torcedor do Flamengo. Novamente peço a sua inscrição, seu carinho aqui conosco, a gente tá muito feliz, cara, que o vídeo mais assistido do canal é do Flamengo, tá? É Flamengo Esperança. Tá chegando aí em 100 mil visualizações. Vamos ver se esse vídeo do Jorginho pode chegar lá também, né? A gente pode sonhar, é claro, contar com a parceria do torcedor do Flamengo. Se inscreve aí no canal, cara. A gente vai ter todos os programas de debate aqui na segunda e quinta-feira dedicados ao Mundial de Clubes nesse período, falando bastante do Flamengo. Prometo pra você, teremos mais análise aqui no canal dos jogos do Flamengo e também de jogadores. Quero saber a tua opinião nos comentários. O que você achou da estreia do Jorginho? Tá tão impressionado quanto a gente? Queremos escutar você. Deixa o seu like, hype esse vídeo, compartilha com a galera e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.